Galera, enfim, chegou a hora de a gente dar uma olhada na performance da Radeon 7, lançamento da AMD aí, de placas de vídeo de alta performance. Muita gente está curiosa para ver se a linha Radeon vai ter força bastante para voltar a disputar o segmento high-end. Na primeira geração Vega, nós tivemos a Vega 56 e Vega 64, a mais potente das duas, a 64, ela só entregava uma performance do nível do Quad HD. Então nós tínhamos uma placa capaz de disputar com a GTX 1080, 1070 Ti, ali naquele patamar. Hoje é o que a RTX 2060 entrega na linha GeForce. E muita gente ficou sem opção, principalmente estava mirando no 4K. Você tinha que comprar aí, nesse caso, 1080 Ti ou nessa nova geração RTX 2080 e 2080 Ti. Então, na própria apresentação na CES 2019, a Lisa Su mostrou essa placa, a Vega 7, como uma concorrente da RTX 2080. E várias das demonstrações deles foram rodando os games em 4K. Então é o que a gente vai fazer aqui. Vamos ver se essa placa tem performance o bastante para aguentar um gameplay em 4K, mesmo nas franquias mais pesadas. Detalhe importante, essa placa é estreante da tecnologia aí em 7 nanômetros, então inclusive por isso que ela leva o nome Radeon 7, para destacar esse é o principal argumento que eles querem destacar no marketing. Tenho aqui aberto então as configurações. Nós temos aí um sistema baseado no Core i9 9900K, é o processador mais rápido que a gente tem para testar games. Grande quantidade de núcleos, frequências altas, realmente tem boa performance single thread, multithread, é a melhor opção para a gente montar um PC para testar a performance da placa de vídeo. Está combinado aí com 16 GB de memória, nós temos dois módulos aí operando dual channel e está operando em 3.200 MHz. Então, processador, memória, no restante do hardware a gente está dando muita capacidade, estamos dando... nós vamos, dentro do possível, tentar pôr a Radeon 7 no seu limite. O restante do hardware não deve limitar a nossa performance. E ela está aqui. Nossa telinha do GPU-Z bastante furada, porque nós estamos fazendo esse vídeo antes do lançamento da placa. Baixei a versão mais recente do GPU-Z que tinha disponível no site e aparentemente ele não está atualizado ainda com todas as informações. Então nós temos aqui que é a Radeon 7, essa informação ela tem. Alguns outros detalhes, ela tem 3.840 shaders, que curiosamente é uma redução em relação à placa anterior. Nós temos aí 16 GB de memória HBM2 com uma interface de memória de 4.096 bits, então principalmente quando a gente põe lado a lado com a 2080, é aqui que nós temos um diferencial importante. Está usando HBM2, está usando grandes quantidades de HBM2 e com uma largura de banda que a gente não sabe, segundo ainda o GPU-Z não sabe, mas eu sei que é 1 TB por segundo. Então nós temos uma placa com uma comunicação muito agressiva, muita capacidade de trocar dados entre as memórias e o chip gráfico e também uma grande quantidade de memória. Então a AMD tem mostrado essa placa tanto para o cara que é gamer, que quer jogar os games, como um cara meio de olho ali em edição de vídeo, renderização 3D, porque essa é uma característica que é relevante para quem trabalha com esse tipo de software profissional. Então, bora jogar e vamos ver o que a gente consegue com essa placa. Bom, vamos começar o nosso gameplay jogando Resident Evil 2 Remake. É um game que foi apoiado pela AMD, é um game lançado recentemente. E vamos começar dando uma colher de chá para a linha Radeon, vamos começar com um jogo que foi apoiado pela empresa. E que inclusive é um dos que está sendo dado junto com a compra da placa. Então se você pega esse modelo aqui, vem Resident Evil 2, está vindo Devil May Cry 5 e também The Division 2. Então são esses 3 games que chegam junto com a placa. E ele é legal de a gente dar uma olhada, primeiro porque nós temos aqui a questão de consumo de memória gráfica, que mesmo eu tendo 16 GB de memória HBM2, esse jogo tem a cara de pau de me dar um aviso de que eu estou no limiar laranja de consumo de memória. Então, estou aqui com a predefinição máxima do jogo, então vê que é o preset mais alto e já eu estou na beira do limite ali do consumo de memória gráfica. Temos aí os quadros desbloqueados, só tem uma coisa que eu estava teimando antes com o software e infelizmente não tive sucesso, que foi tentar mostrar estatísticas de performance. Então a Radeon 5, como vocês podem ver aqui em cima, a Radeon 7 está aparecendo como com 0% de uso e 0 MHz. Então infelizmente a gente não vai conseguir monitorar o uso da placa, temperatura, na verdade as duas coisas que eu estava mais interessado em ver, que era a temperatura e frequências que ela está atingindo, porque de acordo com a AMD essa placa deve atingir aí próximo do 1.8. E a gente não vai conseguir ver isso, né? Porque a gente não consegue monitorar por enquanto a frequência através do Riva. Estamos jogando aí na resolução 4K e essa é a predefinição de qualidade máxima que o jogo tem. A única coisa que a gente mudou é, obviamente, tiramos o V-Sync. E vamos ver como é que esse jogo vai rodar. Bom, eu estou aqui na sala segura, que é o único lugar que você deve jogar Resident Evil 2 é dentro dessas salas. E a gente está começando bem. Estou tendo uma performance aí na casa dos 70 FPS nesse interior aqui.
Vê que o consumo de memória já está na casa dos 8 GB, então realmente você precisa de bastante memória se você quiser arriscar esse game em 4K. Agora, saindo ali da sala, vindo para um corredor um pouco maior, a gente passa a ter uma performance na casa dos 50, vai. Tem umas quedas para 40, mas em geral a gente está jogando entre 50 e 60 FPS. Essa visão aqui do topo da delegacia é um lugar que costuma cair um pouquinho mais os FPS, tá? Mas realmente estamos nos situando nessa casa aí, oscilando entre 40 e 50. E essa é aquela situação que, tudo bem, no Ultra, em 4K a gente não conseguiu constantemente 60, estou tendo algumas oscilações até de performance, dependendo do que eu estou vendo. Mas é aquele momento que basta você vir e desligar algum filtro. Uma outra tecnologia aqui, o gráfica que você tirar da equação. Então, por exemplo, nós estamos usando técnicas, se eu não me engano, de anti-serrilhado. Deixa eu ver. Então, na qualidade de imagem, sincronização, por exemplo, suavização. A gente está jogando em 4K. Dá para pegar leve, ou né, não usar nenhuma, vamos ver o impacto que isso tem. Então, a gente agora já está acima dos 80 FPS. E 4K não fica tão mal a imagem. O cabelo da Claire começou a ficar meio zoado. A gente está lançando esse vídeo em Full HD, então provavelmente vocês vão conseguir ver o resultado já. Tira um pouquinho da capacidade de ver todo o resultado. Eu também estou passando pela placa de captura, está zoando um pouquinho aqui a minha imagem. Mas ainda assim, está com definição suficiente e a gente já passou a ter bem mais que 60 FPS. Dá para você achar um balanço ali, quem sabe só ligar o TAA, ao invés dos dois filtros, como a gente estava usando antes. Mas vê que a gente está a uma configuração de resolver o problema de estar rodando abaixo dos 60 e já conseguindo, quem sabe, até uma margem. Então, liguei só o SMA, já resolveu bastante o cabelo da Claire, que sempre fica zoado se você não liga nenhum filtro anti-serrilhado. E vê que a gente está com uma performance agora aí na casa dos 80 FPS. Então dá para travar 60, dependendo do monitor que você tem. E já vai ter um gameplay em 4K bastante consistente na configuração Ultra, exceto um filtrinho ali que eu desliguei. Cai. Uma coisa que é bacana é que tá bem estável o gameplay, então vou ligar aqui as médias de quadro pra gente acompanhando, agora que eu tirei um filtro, agora tá. Vê que a gente tem os 1% e 0,1%, que são quando o software vai juntando os piores momentos da renderização pra gente ver o quanto ele oscila. Vê como oscila muito pouco, a placa tá entregando uma estabilidade muito boa. Bom, vamos sair aí da alçada de games apoiados pela AMD e vamos por outra pedreira aqui para essa placa. Bom, galera, nosso próximo teste agora, então eu saí do game apoiado pela AMD, que era facinho, para o jogo que inferniza as Radeon, apesar de aparecer a marca AMD na abertura dele. Este aqui é o Assassin's Creed Odyssey, está configurado novamente, estamos indo ali para o mundo do 4K. Essa plaquinha aqui não vai ver Full HD hoje. E está configurado no preset alto. Eu nem tento o altíssimo, porque nenhuma placa entrega isso direito. Então, mesmo que eu estivesse testando uma GeForce, uma 2080, 2080 Ti, provavelmente eu ia pôr aqui no alto ao invés do altíssimo, porque o resultado não é legal. A gente não consegue atingir 60 quadros mesmo numa placa da NVIDIA. Então, nós estamos no preset alto, que vocês vão ver que tem uma boa qualidade gráfica, e em 4K. E nessa situação, a gente tem um gameplay que vai oscilar, entre os 48 a 50 FPS. A gente tem bastante instabilidade. Agora a gente já não tem mais aquela, até porque aqui nós não temos mais só uma questão de alta carga só para a placa de vídeo, nós temos também uma carga alta para o nosso processador, mesmo sendo um Core i9 9900K, então as coisas ficam um pouquinho mais instáveis. E a gente consegue um gameplay na casa do... Eu tô brincando com alguma coisa? Ah, eu vou deixar aquele bicho lá fora. Nós estamos jogando na casa dos 48, quase 50 FPS. É uma situação parecida com o que aconteceu com o Resident Evil 2 Remake. Se eu mexer em algum filtro aqui ou ali,
provavelmente eu consigo jogar isso acima dos 60 FPS com folga. Mas é bom destacar também que aqui na cidade tem essa carga tanto para processador quanto placa de vídeo, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos dar uma olhadinha no mapa. E vamos para uma área que a gente sabe que a carga não é tão grande no processador. E vamos ver como é que vai se comportar o sistema. Bom, vim para uma área menos habitada, temos uma cidadezinha aqui, mas vou ir para um espaço onde tem menos gente para a gente ver como é que fica a performance, sendo que aí a gente sabe que não tem tanta influência do processador, é por conta da placa de vídeo mesmo. Eita, eu ia dizer que as cores foram embora, mas é porque está chovendo. Então nós temos um gameplay que continua aí na casa dos 48 a 50 FPS, dependendo do que eu estou olhando, né? Então, por exemplo, aqui que eu tenho muito mais coisa na tela, já passa a ter um gameplay na casa dos 48. E aqui eu já não estou gostando tanto da estabilidade, então diferente do Resident Evil Remake, que a gente tinha ali tempos de quadro excelentes, aqui a gente tem um pouquinho mais de oscilação, então provavelmente você tem que baixar um pouquinho mais a qualidade gráfica, travar a 60 para buscar aí uma estabilidade melhor com essa placa nesse jogo. Não é dos piores vídeos que a gente fez com uma Radeon em Assassin's Creed Odyssey, mas esse realmente é um jogo que a galera aqui do lado vermelho da força não costuma ter bons resultados, então esse jogo continua brigando com a AMD e, como você pode ver, o resultado foi bem abaixo do que a gente teve com o Resident Evil Remake. Não tanto em taxa de quadros, mas mais nessa questão da estabilidade. Então, por exemplo, se eu abrir aqui as nossas medidas ali de 1% e 0,1%, vê que ó, já instantaneamente foi para baixo dos 30 FPS e 1%, eu mal comecei a fazer alguma coisa. Enquanto que ali o Resident Evil Remake estava entregando na casa dos 45. Então, realmente a estabilidade não está sendo forte. Sempre bom lembrar que nós estamos gravando isso aqui antes do lançamento da placa, então eu estou usando drivers de teste para a imprensa. Pode ganhar mais estabilidade no futuro aí com futuras atualizações, mas para ser sincero, realmente a Radeon e o Assassin's Creed não se bicam muito bem mesmo. Então bora para o próximo teste. Galera, nosso próximo teste é dar uma olhadinha em como está rodando o Battlefield 5, estou aqui com ele configurado. Novamente, jogando em 4K e nós estamos usando o preset todo do Ultra. E, obviamente, DirectX 11, que é onde a gente tem mais desempenho. E, bom, é a linha Radeon, não tem porque pôr em DirectX 12 para tentar ligar RTX, não vai ter Ray Tracing, nada desse tipo. Vamos poder ver a performance dela nessa tecnologia aqui. Já vou cair aqui no mapa. Como sempre, a gente dá preferência para jogar o mapa de Amsterdã, para ser o mesmo mapa em todo hardware que a gente testa. E agora a gente tem uma performance mesmo com tudo ligado, o jogo está no Ultra. Nós temos uma taxa de quadros que já está situada ali na casa dos 60, um pouquinho mais que 60 FPS. Eu escolhi um caminho interminável e a gente nunca chega em nada interessante. E morri. Essa é a minha experiência básica com o Battlefield 5, essa é a minha vida todo dia. Então, a gente vê aqui uma placa que já está entregando uma taxa bastante alta de FPS, mesmo jogando em 4K. Então, para quem está pensando em jogar talvez em resoluções menores, como Quad HD, mas queria uma taxa de quadros mais alta, então a gente já tem um indicativo que essa placa está rodando provavelmente bem acima dos 100 FPS esse gameplay. Se em 4K eu já tenho aqui uns 70, você já pode esperar uma taxa bastante alta se você está mirando em resoluções um pouco mais baixas, como se você tem um monitor Quad HD e estava procurando... Eu vou morrer de certeza. Vou tentando usar o post para não tomar os tiros, mas tomei igual. Então você vai conseguir uma taxa de quadros bastante alta se você está com um setup em Quad HD e precisava de uma placa para empurrar o jogo em qualidade ultra acima dos 100 FPS. É muito provavelmente o que você vai conseguir com essa placa aqui. Deixa eu tentar minha estratégia de ficar no fundo com medo de todo mundo, como eu normalmente faço. Vamos ver como é que está a estabilidade. Vou ligar aqui as médias e o 0,1%. Um a menos. Ui. Caramba. Ah, não morreu. Ah, agora foi. Vesgo. Eita. Ah. Então, temos uma média de 70 FPS nesse trecho que eu joguei, com 1% na casa dos 50. Então, vê que está rodando bem estável. Nós não estamos tendo oscilações demais, principalmente para um jogo competitivo, que você precisa aí que
não pode ter travadas no meio do caminho quando você está fazendo a mira ou alguma coisa do tipo, ele está funcionando muito bem. Ha! Levem comigo. Saldo 0. Melhor que nada. Ah! Ok, vou fazer mais um teste. Vamos ver como é que funciona numa resolução como, por exemplo, Quad HD, para quem está mirando, não necessariamente em 4K, mas está mirando numa placa que aguente uma resolução alta, que nem o 2560 por 1440, mas que é uma taxa de quadros mais alta, principalmente para jogos competitivos, que nem esse aqui. Bom, troquei para o Quad HD para a gente dar uma olhada. Ver que o Riva está quase saindo da tela, porque agora, como a gente reduziu a resolução, ele aumentou de tamanho ali. Mas realmente deu para ver que se você jogar no Ultra... Belo tiro, Diego. Tirou bem no seu nariz. A gente está realmente jogando acima dos 100 FPS a maior parte do tempo. Então, se você tem um monitor de Quad HD de alta taxa de atualização, você tem agora... Com essa placa você consegue aí rodar acima dos 100 FPS e fazer um bom uso do seu monitor de, sei lá, 120, 144 Hz. Bora pro próximo game pra gente testar. Para fechar nossa sequência de testes, vou pegar um perfil um pouco diferente de game. Então, até agora nós estávamos jogando jogos bastante intensos em qualidade gráfica, bastante performance pedida aí da placa de vídeo. Agora nós vamos jogar um jogo que não é tão pesado assim, apesar de ainda estarmos jogando em 4K, ou seja, uma resolução bastante alta, mas vamos jogar aqui Overwatch, onde nós temos um aviso em que aparentemente alguém andou fechando a última partida no meio, então nós estamos penalizados com menos experiência. Esta aqui é a configuração que estamos usando agora, ela usa a resolução 4K e nós estamos com o preset do épico. Então nós estamos com o máximo de qualidade gráfica que dá para pôr no game em 4K. Eu já entendi que eu fechei a última partida antes da hora, para de me pôr essa exclamação aí no canto. E aí vê que desse tipo de jogo a gente já está falando de um gameplay bem acima dos 100 FPS muito do tempo. Então acho que estamos 120. Então mesmo jogando em 4K, eu estou conseguindo mais que 100 FPS. Vamos ver quando as coisas se animaram um pouquinho, mais efeitos, mais gente atirando aí. Ficou um pouquinho abaixo dos 100, agora a gente está jogando na casa dos 90, mas ainda assim uma taxa de quadros bastante alta. Então facilmente isso aqui ia estar rodando acima dos 150 FPS se a gente estivesse jogando em Quad HD. Então se você tem um monitor Quad HD, com certeza você consegue usar essa capacidade dele. Entregar uma grande quantidade de quadros a cada segundo. Eu nunca lembro qual é o botão que eu devia apertar. E aparentemente... o jogo minimizou por conta própria. Não me perguntem por quê. Mas é a desculpa de porque eu perdi esse round. E assim Adrenaline foi violentamente assassinado quando estava imóvel. Então é um game que você não necessariamente precisa buscar comprar uma Radeon 7 para jogar Overwatch. Você vai ter um desempenho muito bom em placas bem mais acessíveis que ela. Mas se você está buscando um hardware para rodar em 4K com uma altíssima taxa de quadros, ou por exemplo Quad HD, é uma placa que vai conseguir entregar esse nível de desempenho. Então, obviamente faz mais sentido você buscar uma Radeon 7 porque você quer jogar jogos muito pesados na taxa de 60 FPS, mas se você está mirando em esportes e quer uma taxa altíssima de quadros neles, ela também vai entregar esse perfil, você vai conseguir esse resultado. Fui pro saco de novo. Tô tentando. E foi pro saco. Ok, galera, então as nossas impressões. Primeiro que eu vou aproveitar aqui que, apesar de a gente não conseguir... lá vou eu tomar outra punição. Apesar de a gente não conseguir colocar nas estatísticas do Riva na tela, questões como frequência e temperatura, felizmente a gente consegue aqui, via Watchmen, dar uma olhada nessas coisas. Então nós temos aqui o gráfico que foi se formando enquanto a gente jogava. Vê que nós temos um pico aqui de atividades enquanto eu abria e fechava os jogos. Nós temos uma temperatura da placa na casa dos 67 graus, em boa parte do tempo, está oscilando mais ou menos por aqui. Mas nós temos aí a GPU, veja que ela operou aí 1700
acima dos 1750, que é o que a AMD diz que pelo menos ela ia entregar através do boost nessa casa, vê que ela está entregando mais que isso. A maior parte do tempo é 1760. Então nós temos realmente uma frequência bastante alta, porque comparado com a Vega 64, primeira geração aí da microarquitetura Vega, a gente tinha ela operando na casa dos 1400 MHz, ela conseguiu subir para os 1750, uma das coisas que ajuda a ter mais performance. E nós temos uma questão de que, apesar de que ela apresentar a temperatura na casa dos 67 graus, que apesar da placa em si não é que ela seja quente, mas o sistema de ventoinha é muito agressivo. Comparado com outras placas que a gente jogou, principalmente as Founders Edition recente da NVIDIA, que é um projeto com duas fãs, com Vapor Chamber, é algo que a gente também tem aqui, nós temos também uma Vapor Chamber na Radeon 7. As ventoinhas da placa da AMD estão se mostrando bem mais agressivas do que as ventoinhas da Founders Edition. Então, enquanto a placa da NVIDIA praticamente não produzia ruído, era pouco perceptível o ruído das fãs, eu notei bastante ao longo do gameplay, você consegue ouvir a Radeon 7 rodando o jogo. Então, fica notável que nós temos aí um resfriamento tendo que atuar de forma mais agressiva para manter as temperaturas em ordem. E o detalhe é que, pelo menos em contrapartida, a gente não tem nenhum sinal de que a placa está atingindo temperaturas muito altas. Então, tanto nós temos ela aqui operando 67, 68 graus, como nosso principal indicativo que a placa está mantendo boas temperaturas é que ela não tirou o pé. Então, vê que ela está o tempo todo operando a 1750, 1770. Nós temos ela operando num boost considerável. Lembrando que o clock padrão dela é em 1.4 GHz, então ela está pulando para quase 1.8 aqui. Ela está dando um ganho legal em relação à frequência padrão. Bom, galera, então essa Radeon 7 é uma placa que em games mais pesados você vai conseguir jogar na resolução 4K e não chega a ser qualidade ultra, não dá para ligar todos os presets do ultra, mas é muito próximo do ultra. Você desliga um ou outro filtro, você já tem performance suficiente para jogar a mais de 60 FPS. Então se você reduz, por exemplo, o uso da tecnologia de anti-serrilhado, como a gente fez no Resident Evil 2 Remake, você já tem excelente qualidade gráfica, mais o jogo rodando na casa dos 80 FPS, tudo em 4K. E games como eSports, se você estava procurando uma placa de vídeo que fosse capaz de empurrar seu monitor Quad HD operando a 144 Hz e queria jogar Battlefield tentando explorar o máximo dessas, tanto resolução quanto frequência, essa é uma placa que consegue entregar aí Quad HD em games relativamente pesados, mas acima dos 100 FPS. Então, galera, essa aqui foi o nosso gameplay com a Radeon 7. Para mais detalhes, nós devemos ter em breve comparativos com outras placas de vídeo e também a nossa review. A placa não chegou muito tempo antes da queda do embargo, então não deu tempo de fazer tudo que a gente queria, mas ao longo dos dias e à medida que a gente organiza o caos que está aqui por causa da reforma, a gente vai colocando esses conteúdos no ar. Então fica de olho no adrenaline.com.br, que daí vocês ficam sabendo quando for a nossa análise completa em texto, for para lá. E também fica aqui de olho no canal do YouTube, que quando a gente colocar mais vídeos aí, tanto de hardware quanto outros assuntos que a gente cobre no Adrena, vocês ficam sabendo. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!